Isso. Bom, está começando então, está gravando a aula, lembrando sempre que a aula será postada, tá certo? Hoje vamos ver duas aulas de uma vez, aula 7 e aula 8, tá? Como alguns estão chegando mais atrasadinhos, tudo bem, ficar em estresse, não vou focar diretamente aquele tema que eu queria abordar no meeting passado, né? Porque vocês tiveram que fazer a aula da ouvidoria lá, whatever, mas senão a gente vai ficar um pouquinho atrasado. E também porque eu encontrei ali os documentários que eu tinha visto antes, não estão nos idiomas pátrios, né? Nossos idiomas normais, português, estão em espanhol. Mas se vocês não tiverem problema com isso, eu crio um tópico ali a respeito e a gente trabalha um pouco desse tema, que também é interessante. Tá? Bom, vamos continuar então nosso tema, aula 7, aula 8 de cinemática da rotação. Beleza? Já adianto para vocês que depois dessa aula, assim, vou criar uma listinha a respeito desse tema, porque depois, já na próxima aula, vamos partir para um tema novo, tá bom? A lista é bem de boa, tá, gente? Não precisa se descabelar. Quando tiver alguns temas mais pesados, eu já aviso para vocês também, tá bom? Prof, a lista vai ter que ser entregue para você, né? Então, a lista vai ter que ser, assim, ou você escaneia, né, posta no Siga, entendeu? Eu vou postar ali no Siga. Pode escanear, né, tudo que tem desenvolvimento de cálculo, né, você não pode chegar e dar resposta, né, senão vou achar que você levou um sinal ali do céu e recebeu aquela dedução. Não, você tem que mostrar todo o desenvolvimento, beleza? Então, vamos então para o nosso tema. Aqui já eu salto a lista, senão todo mundo vai embora, né? Olha só. Antes de tudo, né, vamos aqui o que vamos ver nessa aula. Vou falar de um tema que a gente não abordou ainda na cinemática de rotação, que é um caso chamado de rolamento. E do rolamento tem uma características especiais de como a física trata com isso. E tem as características dela, né? Como é tratada a energia, as forças, torque, esses momento angular, essas coisinhas, tá? Vou fazer depois, no meio ali do rolamento, um caso especial do ioiô. Quando tem caso assim especial que a física se dedica a mostrar ali, certamente espera-se que vai ter um exercício a respeito de uma lista, de uma prova, que são as coisas clássicas do tema, tá bom? E depois, continuando, conservação do momento angular e a precessão de um giroscópio. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas ali naquele tópico eu vou falar um pouquinho a respeito e o que é esse tal de precessão, tá bom? Então, let's go. Opa, lembrando sempre, né? É bom já que vocês tenham isso já nos seus pergaminhos, lembrando que a época de decorar algo já passou, certamente, que quando você trabalha no dia a dia com certas coisas, isso já fica intrínseco em vocês, não é necessário decorar, mas o que vocês precisam aprender neste ponto que vocês estão na graduação é criar os pergaminhos de vocês, certo? Não dá para decorar 5 anos de uma vez. Vocês têm que saber aonde procurar a informação, certo? E saber assim, eu já sei, já vi isso, se trata disso, daquilo outro, vai estar em tal livro, em tal caderno da minha anotação, e já vou saber como resolver isso. Beleza? E como a gente está tratando aqui da cinemática de rotação, sempre vai ter uma analogia com o movimento linear, que foi a física 1 de vocês. Tá certo? Aí eu sempre vou mostrar isso aqui para vocês terem isso como uma analogia das equações movimento linear e movimento de rotação, eixo fixo, beleza? Então vamos então começar nosso tema. Nosso tema é rolamento com translação e rotação combinadas, tá certo? O que é isso? Primeiramente, vamos falar de rolamento. Rolamento. Considere um aro de raio R, né? A gente tem aqui um aro de raio R, beleza? Rolando sem deslizar em uma superfície plana horizontal, sem deslizar, tá? Quando a roda girar de um ângulo θ, o ponto de contato do aro com a superfície horizontal se deslocou uma distância S, beleza? Um ângulo aqui, ele se deslocou uma distância S. O centro de massa do aro também deslocou-se a mesma distância. Portanto, a velocidade de deslocamento do centro de massa do aro tem a forma V, centro de massa, igual ds por dt, raio dθ sobre dt. E aqui a gente tem a relação da velocidade do centro de massa, raio vezes o w, que é velocidade angular.
De maneira equivalente, podemos encontrar a forma da aceleração do centro de massa do aro. A aceleração, né, como já sabemos, né, é dv por dt, e aqui vai ser dv do centro de massa. Então, chegamos aqui na relação que a aceleração do centro de massa é o raio vezes o alfa. O que é o alfa? É a aceleração angular. Beleza? Com isso, temos aqui bem interessante para vocês aqui na parte bem teórica. O rolamento descrito é uma combinação de rotação e translação, tá certo? Nas aulas passadas a gente viu lá rotação, translação, que é cada um, como a gente calcula. O rolamento é a combinação desses dois movimentos. Olha só, o movimento puramente rotacional, todos os pontos da roda movem-se com a mesma velocidade angular. Já no movimento puramente translacional, todos os pontos da roda movem-se para a direita com a mesma velocidade, certo? Para a direita. No movimento de rolamento da roda, é uma combinação dos dois movimentos anteriormente descritos. Você vai ter tanto a velocidade aqui para a direita, como também a velocidade aqui no centro de massa, certo? Os dois descritos. Por isso aqui, ó, a gente tem 2 vezes centro de massa, certo? Porque você tem os dois movimentos descritos no rolamento, tá? Então, continuando aqui, resumindo. Para rolamento, para considerar um movimento ser um rolamento, né, os objetos, apenas objetos que rolam, sem deslizar, tá? Eles rolam, não deslizam, tá certo? Como assim deslizar? Só pegar ali uma pedra de gelo, uma rampinha, ele está deslizando. O rolamento está rodando ali, né, certo? É diferente que deslizar. O centro de massa, que ele utiliza a notação com, do objeto, move-se em linha reta. Isso também é uma característica de movimento de rolamento. O centro de massa do objeto move-se em linha reta, paralela à superfície. O objeto gira em torno do centro de massa conforme se desloca. O movimento rotacional é definido por, e aqui a gente tem a definição como que é o movimento rotacional, que é o dos slides lá atrás. Beleza? Tranquilo? Do rolamento? Continuando também, a figura aqui a gente tem, mostra como as velocidades de translação, rotação, aqui é mais ainda resumindo aquele slide ali que eu caracterizo como que é o movimento de translação, rotação e os dois, tá certo? Para você ver aqui como que é calculado em cada ponto aqui. Nesse daqui é a rotação pura, correto? A translação e o rolamento, tá? Então, vamos continuando. Bom, o rolamento visto como uma rotação pura, um caso aqui especial. O rolamento pode ser entendido como uma rotação pura se observarmos que a cada instante o corpo está girando em torno de um eixo instantâneo que passa pelo ponto de contato entre esse corpo e a superfície que o suporta. Esse eixo é perpendicular à direção do movimento. A velocidade do centro da roda é V centro de massa WR, tá? É um eixo instantâneo de rotação. E a velocidade do topo da roda é V topo igual W2R igual 2V centro de massa. Galera, quando eu falo assim, esses tópicos, né, são casos especiais ali que pode aparecer. Você vai ler ali no enunciado, na situação, e você já vê, tá, já entendi o que está acontecendo, já sei o que eu vou utilizar, certo? Você vai vendo as armas que você vai utilizar. Lembrando sempre que a física, junto com o cálculo, é aquela caixa de ferramentas que vem o mamute ali, ou o que for na sua mesa, e você sabe o que utilizar ali de ferramentas. Beleza? Continuando. A energia cinética, né? Já que a gente fala ali, vamos falar da energia cinética, então. Um corpo que rola, né, sem deslizar, que é o rolamento, pode ser visto a cada instante como girando em torno de um eixo instantâneo, que passa pelo ponto de contato desse ponto com a superfície que o suporta.
E esse eixo é perpendicular à direção do movimento do corpo. Desse modo, sua energia cinética tem a forma de K igual a meio I W ao quadrado. E aí, o que é esse I? Esse I é o momento de inércia do corpo em relação ao eixo mencionado. Então, pode vir aqueles casos, lembra aquela tabela lá que já está os momentos de inércia já tabelado? Pode aparecer também, tá? Observa-se esse movimento como consistindo apenas de rotação. Mas se levarmos em conta o teorema dos eixos paralelos, tá? A energia terá a fórmula essa forma, tá? Considerando o teorema dos eixos paralelos, tá? Desse modo, observa-se esse movimento como consistindo de uma composição de rotação e translação. Tá vendo aqui? Quando você trabalha com o teorema de eixos paralelos, no caso de rolamento, você vê claramente ali que rolamento é o quê? Rotação com translação. Na própria dedução aqui já te mostra, olha só, rotação é o movimento aqui angular e translação. Correto? Viu como na física você não foge ali? Lá no início eu tinha te falado, rolamento é o quê? É rotação com translação, certo? E quando a gente calcula a energia cinética do rolamento, vai ter os dois. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Resumindo, né? Sempre vou trazendo um enxuto do que foi dito lá atrás. Forças e energias cinéticas de rolamento. Combinando as energias cinéticas translacional e rotacional, nós temos a seguinte expressão. Um objeto rolando tem dois tipos de energia cinética. A energia cinética rotacional, devido à sua rotação em torno do seu centro de massa, e a energia cinética de translação, devido à translação de seu centro de massa. Por isso que, para ter, já dando alguns spoilers mais na frente, para ter o controle disso, você vai ter lá as técnicas de controle, correto? Por isso também, pensando já para a minha área, lá na parte de satélites, se você perde um corpo ali, um satélite saiu do eixo, no lançamento, ele bateu em alguma coisa ali e perdeu. Aquele lance lá do foguete também, lá do foguete que ia cair em algum lugar, ninguém saberá onde. Você imagina, aquilo está com energia cinética, tanto rotacional como translacional. Você compreende como é difícil segurar aquele negócio? Entendeu? Tanto no caso do foguete ali, qualquer coisa de controle ia ser impossível. Não, no way. Tá? Se saiu da rota, no way. Já na parte de um satélite se esbarra ali também, aí causa muitos acidentes lá em cima. Não sei se vocês sabem, a nível de curiosidade, lá para fora ali tá cheio de lixo espacial. Se você quer mandar alguma coisa, é pior do que shopping no dia, na véspera de Natal, para você ter a vaga ali específica, tá? Porque realmente é uma das coisas que estou estudando, como ter um lixeiro espacial para tirar ali, são chamados slots, que você tem as áreas para você colocar ali seu satélite, ali já estacionário, outras coisas, tá bom? Não sei se vocês têm essa curiosidade de um dia falar sobre isso. No próximo tema, mais ou menos, vamos entrar sobre isso, eu posso trazer mais a respeito, que é um tema que eu já, da minha profundidade, beleza? Então, vamos lá. Se uma roda acelera, sua velocidade angular se altera. Uma força deve agir para prevenir o deslizamento, tá? Como assim uma força? A tendência do corpo vai querer se deslizar, mas uma força deve agir para prevenir esse deslizamento, tá? E aqui a gente tem essa aceleração do centro de massa, né? Que aqui é essa expressão aqui nesse slide, ele usa o como centro de massa, alfa vezes R, certo? E aqui está essa tal força que ele fala, tá? Que força seria essa, né? Essa seria a força centrífuga, certo?
qual seria a diferença, né? Você tem a centrípeta sempre é para dentro, correto? E centrífuga vem fuga para fora. Por isso, quando você tem ali na máquina ali a opção de centrifugação, quem que sai ali da roupa? A água, beleza? Aí dá uma dica bem legal para você não se perder. Então, vamos lá. Outro resumo também. Se ocorre deslizamento, então o movimento não é rolamento simples, tá? Tem outros casos mais bizarros, que outro tipo de rolamento não vamos chegar mais tão profundamente, tá? Mas se ocorre deslizamento, não é o rolamento simples. Aqui na Física 2, só vamos ver rolamento simples. Ah, não, onde eu vejo rolamento outros tipos? Aí a dinâmica de um sólido são matérias mais profundas que você esbarra na pós-graduação, dependendo da área que você está indo, tá bom? Para rolamento simples, rampa, né? Aqui a gente tem o exemplo clássico que você pode esbarrar ali no exercício de uma rampinha. A força gravitacional verticalmente para baixo, certo? Na física, quando a gente está nessa parte de mecânica, física 1, física 2, né? Sempre desenha as forças do que está atuando ali, tá? Isso te dá um norte para saber o que está acontecendo na situação, de acordo tanto com o enunciado e tudo e tal, e como você vai agir em cima do exercício, tá? A força gravitacional verticalmente para baixo, correto? O que mais? A força normal é perpendicular à rampa, certo? Perpendicular, faz nosso querido ângulo de 90 graus. A força de atrito aponta paralela a sentido rampa acima, e porque a força de atrito é sempre contrária ao movimento, certo? E aqui a gente tem toda a descrição bonitinha, como seria aqui esse desenho graficamente de um rolamento na rampa. Certo? Tranquilo? Então, let's go. Ainda continuando nosso resumo, podemos usar aqui, né? Aqui ele já até dá uma equação. Podemos usar essa equação da aceleração desse corpo, do corpo aqui que está no caso aqui de um rolamento na rampa, tá? Aqui até ele coloca um tipo de equação padrão para essa situação, tá? Só muito atento, né? Porque ele está no movimento ali de descida, né? A força de atrito é no sentido contrário. Às vezes pode ter outras situações que ele está querendo subir, só que ele não consegue. Mas aí é só você ajeitar ali a situação que está analisando. Note que a força de atrito produz o rolamento. Sem atrito, o objeto simplesmente deslizaria, que seria o caso do gelo, né? Do gelo, o gelo não há atrito ali em alguma rampa, né? Ele estaria deslizando, tá? É o caso também, porque você acha que quem já patinou, né, no gelo, porque você não está usando aquelas rodinhas lá do patins online? Porque ali você não estaria rolando, você estaria deslizando. Por isso que no patins no gelo, a parte ali embaixo da bota é totalmente diferente, né? É um fio de aço ali, né? Que você ali só desliza, porque não há atrito, certo? Interessante essas curiosidades. Não sei se você já parou de pensar sobre patins aqui, é mó legal. No gelo ou tanto na rua. Por quê? Certo? E agora você entende o porquê tem aquelas rodinhas para rua, né? Ah, é meio óbvio, né, professora? Mas agora, fisicamente, você entende o que está acontecendo por detrás. Beleza? Porque com o atrito do asfalto, da pista, que não é gelo, você tem atrito. E com isso você tem o rolamento das rodinhas. Certo? Tranquilo? Então, let's go. Bom, vamos então falar do caso ioiô. Não sei se vocês conhecem o ioiô. Eu até conheço uma época que meus irmãos tinham um ioiô que brilhava lá, com várias cores e tal, né? Sei jogar um pouco, fazer o cachorrinho, o balanço e nada mais, né? Tem gente até em artes marciais que utiliza até o ioiô como arma. Bom, vamos falar ali do caso do ioiô. Ah, coloquei ali uns GIFs, talvez até muitos não conhecem o que é isso. Nossa, nunca ouvi falar na vida. Bom, agora você está vendo. E como sempre, tem campeonatos e tem empolgados que fazem um monte de coisa, né? Então, vamos lá. Bom, ioiô. Conforme o ioiô se move para baixo do barbante,
certo? Ele perde energia potencial. Lembra lá na física 1 o que era energia potencial? Tem a ver com a altura do corpo, onde o corpo vai estar, né? Com gravidade, massa, certo? Então, por isso aqui é energia potencial. Mas ganha energia cinética, rotacional e translacional, certo? Para encontrar a aceleração linear de um ioiô descendo o barbante, 1. Rola para baixo numa rampa de 90 graus. 2. Rola num eixo ao invés de em sua superfície externa. 3. Devagar pela tensão T, ao invés de pôr atrito. Ou seja, aqui eu não tenho um atrito para ter o rolamento, certo? Quem que vai ser aqui considerado? Quem vai ser aqui considerado como um atrito? Vai ser a tensão da corda, tá certo? E desenhando as forças atuantes aqui, nós vamos ter para baixo a força, né, gravitacional que tem aqui, correto? E ao contrário, nós temos quem a tensão, certo? Ou tração, muitos entendem como tração também, que é a tração da corda, tá? E como a gente chega aqui? Substituindo valores aqui, né? Colocando ali como a gente vai ter aceleração ali, lembrando para o movimento rotacional, rolamento, né? Vai ser aceleração do centro de massa. Então, a aceleração do centro de massa, no caso do ioiô, é menos G, gravidade, toda essa expressão a respeito, certo? E aqui é o I, é o momento de inércia do centro de massa, certo? Bom, e aqui a gente tem um exemplo aqui, né? Calcular a aceleração do ioiô, ele dá a massa, dá o raio, dá até o momento de inércia, né? E aqui é só, como ele dá tudo aqui, só colocar os valores aqui na expressão e você vai ter a aceleração do centro de massa. Observe também que a aceleração é negativa, certo? Olha só, a expressão é negativa. Alguém teria uma curiosidade de poder entender por que a aceleração é negativa, no caso aqui do ioiô, ou das Nesta? Alguém tem uma ideia por que a aceleração no ioiô é negativa? Tambares? Não. Bom, a aceleração é negativa porque quando ele está freando, ele perde velocidade, certo? O que acontece? Ele vem com toda aquela velocidade quando você joga o ioiô, certo? Se você só jogar, no caso aqui, na expressão aqui que a gente está calculando, é descendo, tá? Ele não está considerando que depois você levante novamente. Mas quando você só desce, se você só descer o ioiô, ele vai todo alegre, feliz, rodando, e ele vai parar. Ele está desacelerando. Por isso que é negativo, ele está parando, perdendo velocidade. Certo, gente? Galera, isso é um conceito lá de Física 1. Se vous plaît, meus amigos, falem no situation, entendeu? É tenso, entendeu? Se um movimento que você está analisando tem aceleração negativa, é porque ele está perdendo velocidade, ele está a parar, certo? Então, play attention aí com isso, um detalhezinho bem interessante, tá? Um conceito bem lá dos seus primeiros anos de Física 1, tá bom? Bom, continuando então nosso tema de rolamento. Já falamos ali do nosso caso especial do ioiô, vamos então continuar nosso tema ali de rolamento, beleza? Vamos continuar. Bom, falamos ali do rolamento, toda a sua característica, né, que é o movimento de rotação com translação. Vimos a energia, certo? A energia cinética mostra ali claramente que tem energia de rotação e energia de rotação. E então vamos falar do torque, certo? Bom, nós sabemos que torque, né, tem o quê? O torque vai ser o nosso raio, né, o vetor posição, vezes, né, essa multiplicação vetorial, vezes a força ali que está atuando no corpo, né? Então, a figura abaixo mostra uma partícula localizada pelo vetor de posição R, correto? Sobre a ação de uma força F. O torque exercido por essa força sobre a partícula é definido como essa definição padrão de torque, né? Como a gente viu nas aulas passadas, definição padrão de torque, tá? Então,
que a gente vai usar isso? Eu mostro aquele ali do torque, porque eu vou precisar para calcular o momento angular e o que vai vir a seguir. Né? O momento angular de uma partícula de massa m localizada pelo vetor de posição r, que tem momento linear p, é definida como LR, né? O R, o vetor, uma multiplicação vetorial de P, que é o momento linear. Existe uma conexão entre o momento angular de uma partícula e o torque associado a uma força resultante que atua sobre ela. E aqui a gente considera uma variação do momento angular no tempo, tá? Aqui é todo onde apareceu como vai ser desenvolvido toda a expressão, tá? Não vou chegar e jogar a expressão, nossa, isso é assim. Não, tem tudo ali um começo, né? E no começo foi assim, tá? Bom, mas aqui a gente já chega na parte aqui que a gente vai querer do momento angular, né? Mas depois de toda essa expressão aqui, né, que ele chega que é dl por dt, que é o torque, temos aqui uma equivalência, certo? Para você saber ali no momento angular de um rolamento, você vai ter o momento angular da rotação e da translação. Por isso que aqui a gente tem mais equivalência, certo? Quanto na rotação nós trabalhamos com alguns, principalmente com multiplicações vetoriais, certo? Porque são vetores ali, lembrando, a rotação você tem 2 eixos ou os 3 eixos, né? Na translação é mais simples, né? Porque é só um movimento de um eixo, certo? Um movimento plano, tá? E aqui eu mostro as equivalências que você vai ter ali na situação, tá bom? Não pode parecer meio complicado agora, mas sem estresse, tá? No momento ali que vocês vão ver alguns exercícios no final, vai trazer mais claridade, tá certo? Bom, se eu falo do momento de um ponto, tem que falar também de um sistema de partículas, tá? Realmente, na física, você estuda um ponto, né, um corpo, e depois você estuda N corpos, né, o sistema de partículas, na qual você vem com a somatória a respeito, tá? É toda a mesma descrição, tem até mesmo, tem relação até com as aulas passadas, né, chega até a ser repetitivo, mas tem todo o desenvolvimento ali também, tá bom? Tem tranquilidade aqui, eu mostro até, ele chega depois até torque interno, torque externo, tá? Não se preocupe com isso, é só um desenvolvimento mesmo de cálculo a respeito de como chega na expressão lá a respeito, tá? Bom, aqui, né, ele mostra também aqui aparece principalmente, né, o que se destaca ali no momento angular de sistema de partículas é quando entra a terceira lei de Newton, tá? Ação e reação, tá? Porque ação e reação não é que eles se anulam, né? Também é uma coisa lá da física 1, né? Lembrando alguns tópicos, o que acontece? As forças são aplicadas em corpos diferentes. Eu empurro a parede me empurra, tá? Por isso que aqui na expressão tem um F, um menos F, porque o sentido da força, se eu falo que o meu sentido é positivo, se a parede está me empurrando pela terceira lei de Newton, o sentido é negativo, correto? É igual quando você pisa, né? Você pisa pela força de atrito, certo? A sua ação é pisar quando você caminha, você pisa a sua força para trás, a força de atrito te empurra para frente, tá certo? Bom, ele aqui é mais mesmo, é bem teórico, tá? Me desculpa se eu passei alguns slides muito teóricos, tá? Mas é mais mesmo para chegar aqui na expressão que ele fala que essa equação tem sua equivalente no movimento de translação, tá bom? Sem estresse com isso, tá? Não se descabele, eu só estou mostrando todo o cálculo a respeito para o momento angular de um sistema de partículas, tá bom? Se você quiser ler isso mais a respeito, saber isso mais profundamente, podemos conversar assim a respeito, manda um e-mail, tá? Mas aqui, nesse caso, assim, da situação ali, não é tão, não vou ser tão chata a respeito sobre isso, tá bom? Bom, e aqui a gente já chega no caso mais legal, tá? Momento angular de um corpo rígido, né? A gente está trabalhando ali na cinemática rotação, nós vimos que os corpos são rígidos, certo?
Então, para calcular o movimento angular de um corpo rígido, que está girando em torno de um eixo, né? Nesse caso aqui, um eixo Z, isso até nossas primeiras aulas, tá? Aqui é um repassado de tudo. Com velocidade angular W, vamos dividir em pequenos volumes, certo? E cada um com uma massa, né? Uma variação de massa MI, que tem momento linear PI. E estão localizados pelo vetor posição RI. O momento angular dessa pequena massa, certo? Aqui é o momento angular por um corpo rígido. Observa-se que o ângulo entre os vetores RI e PI é 90 graus. Desse modo, por ser 90 graus, nós podemos transformar a multiplicação vetorial para uma multiplicação aqui mais simples, né, escalar. Tá? E aí tem todo o desenvolvimento a respeito, isso até é um pouco mais das aulas passadas, eu só trago mesmo para complementar aqui o tema. Tá bom? Bom, tá todo mundo bem? Deixa eu voltar aqui também a lista para vocês, né? Rapidinho. E... Bom, continuando o momento angular de um corpo rígido, né? Ele está ali na situação, né? Temos o L, que é igual ao aumento de inércia vezes velocidade angular, e depois temos o torque, né? Que é DL, né? O momento, a variação do momento angular no tempo, que vai ser o torque em um momento de inércia vezes a velocidade angular, a aceleração angular, né? Aliás. Bom, isso é a repetição das aulas passadas, tá? Só para não ser um pouco chato a respeito. Tá? Sempre mostrando como, da onde surgiu os cálculos para o momento angular de um corpo rígido, né? Note que o torque e o momento angular devem ser mensurados com relação à mesma origem, certo? Não adianta eu calcular um num ponto e o outro no ponto, tá? Ambos têm que ser na mesma origem. Se o centro de massa estiver acelerando, então aquela origem deve ser o centro de massa, tá? A soma e o momento de inércia rotacional I do corpo, né? A soma é o momento de inércia rotacional I do corpo, tá certo? Bom, e temos aqui esse tópico interessante, a conservação do momento angular. Isso principalmente é muito, isso que também tem a ver bastante, tem até um exemplinho aqui no final, tem a ver com algumas, com o que eu queria abordar com vocês, eu não consegui encontrar o material todo em português, que é a física ali do esporte, né, movimentos, né, rotacionais, translacionais, eu vou procurar trazer isso certinho para vocês, tá? Quando consideramos um sistema de partículas, a variação do momento angular total é igual ao torque externo, tá? E aqui a gente tem dl, né, a variação do momento pelo tempo é um torque externo. Se esse sistema estiver isolado, ou seja, se o torque externo for nulo, o momento angular total será constante, tá? Então, a gente tem, se ele for isolado, né? Ele vai ter um momento angular constante. Esse resultado é o equivalente da conservação do momento linear total e tem um significado e importância similar, tá? Mas o que isso quer dizer, afinal? Olha só. Uma vez que temos uma nova versão para a segunda lei de Newton, temos também uma nova lei de conservação, certo? O momento angular, ele é constante para um sistema isolado, que não, esse sistema isolado, ele não tem torques externos atuando, tá certo? A lei de conservação de momento angular diz que para um sistema isolado, o momento angular resultante inicial é igual ao momento angular resultante final. Tá? Isso para um sistema isolado. Ok, tudo bem. Mas e aí? Se o torque externo resultante que age sobre um sistema é nulo, o momento angular L do sistema permanece constante, sejam quais forem as mudanças que ocorrem dentro do sistema. Uma vez que estas são equações vetoriais, são equivalentes a 3 equações escalares correspondentes. Isso significa que podemos separar os eixos e escrever se o componente do torque externo resultante que age sobre um sistema ao longo de um eixo é nula,
a componente do momento angular do sistema ao longo desse eixo permanece constante, seja quais forem as mudanças que ocorrem dentro do sistema. Se a distribuição de massa muda sem torque externo, temos a seguinte relação: momento de inércia inicial, né? E aqui temos a velocidade angular inicial, no momento de inércia final, vezes a velocidade angular final. Aqui nessa parte da conservação do momento angular, explica bem diretamente naquele... Lembra que eu falei para vocês naquele filme da Sandra Bullock, o erro ali que acontece, principalmente quando ela brinca ali com o extintor e ela vai para onde ela quer? Aquilo não acontece devido a essa conservação do momento angular. Aquilo ali, pelas leis da física, foi bizarro. Ela não ia conseguir aquilo com aquela tremenda facilidade. Tá? Tanto é que quando você tem ali no controle tanto de naves espaciais ou até mesmo de aviões, você tem que saber ali, tem que equilibrar os 3 eixos. Lembra que ele fala que são 3 equações escalares? Porque você tem um corpo ali em 3 eixos. Então, se eu estou aplicando um torque externo, um jato de gás, que é naquele caso que ela pega um extintor, agora não lembro uma coisa assim, que ela ativa ali, ela foi só para um eixo. Mas aquilo ali não ia ser tão simples. Isso ia fazer dela, mexer nos 3 eixos do corpo dela. Você compreende como que isso é... Como posso dizer a palavra? Isso não é uma coisa tão simples. Tá? Então, se eu ativo ali num satélite, por exemplo, você trabalha o corpo em 3 eixos, tem jatos de gases para controlar, mudar a posição, agora vamos virar o satélite para a direção do Sol, carregar seus painéis solares e economizar bateria. Eu posso ativar um jato de gás em um eixo, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber como vai reagir o outro eixo, senão eu descontrolo todo aquele corpo. Tá? Pela conservação do momento angular, ali diz isso bem claramente, tá? Porque são o quê? 3 equações escalares que você vai ter naquele corpo. Certo? Bom, aqui a gente tem um exemplo aqui, conservação do momento angular. Como a gente esbarra também alguns exemplos no dia a dia, né? Um estudante girando uma cadeira, né? A velocidade de rotação aumenta quando ele encolhe os braços e diminui quando os estende, né? Tem até um exemplo clássico, né? Que os professores fazem isso geralmente na sala de aula. Tá na cadeira, faz o teste aí, por favor, não chama o Hugo antes, tá? Mas faz o teste numa cadeira rotatória, fica girando ali, você estica os braços, você diminui os braços, né? Você abraça, sua velocidade vai aumentar, e quando você estende seus braços, sua velocidade diminui. É o que acontece na patinadora, que a gente viu nas aulas passadas, certo? Outro caso aqui de conservação de momento angular. Um mergulhador, a velocidade rotacional é controlada por encolher os braços e pernas, o que reduz aqui é o momento de inércia e aumenta a velocidade rotacional, certo? Não sei se alguém já fez mergulho, mas o movimento de um mergulhador, quando nada, é totalmente diferente que um nadador de piscina que fica só na superfície. É totalmente diferente. Eu não sei se vocês repararam, ele coloca tudo para trás ali, fica encolhidinho, só mexendo os pés de pato dele. Aqui também tem a ver com o momento aqui, na conservação do momento angular. Outro aqui, exemplo que é bem legal, aqui já mistura um pouco do esporte. Um saltador, o momento angular causado pelo torque durante o salto inicial pode ser transferido para a rotação dos braços, mantendo o saltador para cima. Olha aqui, clássico conservação de momento angular. Porque para fazer um salto em distância, não sei se você já perguntou, gente, por que faz todo esse movimento? Todo mundo faz igual. Porque ali ele está transferindo pela rotação dos braços, certo? Esse torque que ele fez ali causar, o momento angular causado pelo torque. No salto inicial, ele deu o torque. O que é torque? É massa vezes velocidade, certo? Ele veio com uma velocidade, por isso que ele faz aquela corridinha, certo? Aqueles 1, 2, 3. Faz todo o movimento, correto? E com a rotação dos braços, ele conserva esse momento angular. E aí ele chega para aterrissagem. Por isso que quando
atletas de alta performance, eles gravam frames, né? Gravam frames de todo o movimento para ver aonde esse atleta está perdendo energia. É igual se você, na corrida também, se as pessoas às vezes não sabem correr, você vê até às vezes na esteira ou na rua, porque eles desperdiçam energia à toa no movimento na parte de cima do corpo, certo? Por isso que a física com o esporte tá de alta performance, atletas de alta performance, clubes, etc., tem sim essa área para estudar, tá? Só se você jogar aí biomecânica do movimento, é praticamente a física 2, bem profunda a respeito, tá? Mistura com a anatomia dos ombros, braço, todo o joelho, é bem interessante, tá bom? Bom, vamos falar do giroscópio, beleza? Tá todo mundo bem, tranquilo? Beleza? Vamos falar do giroscópio, não sei se você já ouviu falar sobre isso, certo? Aqui tem um giroscópio bem interessante, né? Já tá assando uma carne ali, entendeu? Vamos falar do giroscópio, tá? Porque aqui no nosso movimento cinemático de rotação tem um caso especial, que é a precessão do giroscópio. Bases das, o que é isso, afinal? O que é isso? Vamos ver o que é. Vamos lá. Antes, apresentando o que é giroscópio. Esse bichinho aqui, meio diferente aqui, né? Parece até aquele filme Origens, né? Mas não é não. Vamos lá. O giroscópio, ele consiste essencialmente em uma roda livre, ou várias rodas, tá? Para girar em qualquer direção e com uma propriedade. Opõe-se a qualquer tentativa de mudar a direção original, certo? Exemplo facilmente observado é que ao girar uma roda de uma bicicleta, vai lá, roda ali, roda a roda de uma bicicleta no ar e tenta mudar a direção dela assim do seu eixo bruscamente. Vai lá, filho, vai lá se aventurar. Percebe-se que tem uma enorme reação, só cuidado com o dedo ali, né? Não é mesmo? O indicador de atitude e o indicador de rumo se baseiam na rigidez do espaço de um giroscópio. Tá? O giroscópio ele é um sensor. Tá? Isso são 2 slides que eu estou mostrando aqui, é de uma aula, da aula 9, vou deixar ali no card, de tópicos especiais de engenharia elétrica, que foi o optativo que eu dei no semestre passado, não sei se o pessoal vai pedir para dar ela de novo, que eu mostro as outras áreas que o engenheiro elétrico pode atuar. Que às vezes você já ouviu falar na vida, porque eu estou vendo isso. Eu te mostro ali umas coisas bem interessantes que você pode atuar, tem muito ramo. E tem algumas que até falta profissional, tá? Então, vem aqui. Como o giroscópio resiste em tombar, lembra a característica dele? Ele resiste em tombar, né? Qualquer tentativa de mudar sua direção original, ele é resistente a respeito disso. Ele pode fornecer uma referência estável ao horizonte real ou à direção específica. O coordenador de curva usa a precessão para exibir informações sobre a direção e a razão de curva. Aqui está falando a razão de curva, que o giroscópio ele é extremamente utilizado em aviões, tá? Helicópteros, essas coisas, tá? E aqui sai a palavra em questão que a gente vai calcular o que é essa tal de precessão, que ainda não foi esclarecida. Take isso, estamos chegando lá, tá? Então, vamos lá. Bom, novamente tirando ali daquela aula que é a aula 9, vocês vão estar disponível ali no CAD. Os giroscópios são sensores, tá? Porque vocês vão esbarrar em algum momento, saber que são sensores, que são atuadores. Giroscópios são sensores, tá? Nessa aula também eu explico a diferença dos dois, tá? São sensores de mediação das variações angulares. Por suposto, se hace sentido falar de variações angulares aqui numa aula de cinemática de rotação, né? É meio óbvio, né? Porque se a gente está falando de cinemática de rotação, está falando de variações angulares, o giroscópio está no meio, certo? Então, vamos lá. Em outras palavras, podemos dizer que o giroscópio é um sensor que usa a força da gravidade para dizer qual é a posição de um objeto no espaço. Você, não sei, Monami, se vocês sabiam, né? Que vai andar que no seu celular tem um giroscópio, correto? Tanto é que ele, quando você pode jogar aqui, ele sabe quando é para frente, quando é para trás.
né, no próprio controle, principalmente controles Bluetooth, praticamente. Quem joga, né, quem faz Steam, quem joga aqui, estamos aqui jogando, você tem também o giroscópio para saber o sentido ali. Como você sabe que você está indo para frente, que o sinal, que o comando que você está dando está indo para frente? Correto? Você também tem um giroscópio ali, tá certo? Então, depois de esclarecido o que é isso, afinal, e como que é o bichinho, vamos então aqui na nossa precessão de um giroscópio. Aqui até nesse GIF eu mostro como seria ali. Vai lá, faz esse teste, meu amigo. Vai lá arriscar ali sua mão, que seria a roda ali da bicicleta e tenta trocar o sentido dela, né? Vamos lá, precessão de um giroscópio. Um giroscópio parado, como na figura ao lado aqui, né, paradinho, né, ao lado, em a tomba, né? Ele tá aqui, ele vai tombar, né? Se ele tá parado, ele tomba. Óbvio, né? Óbvio. Um giroscópio girando, que é a situação B, ao contrário, gira em torno do eixo vertical, correto? Ele vai girar em torno do eixo vertical, certo? Essa rotação é chamada de precessão, tá? Essa rotação que gira em torno do eixo vertical é a chamada precessão, tá certo? Isso que é a precessão, tá? E como a gente ali calcula, o momento angular de um giroscópio girando rapidamente é L igual I vezes W, né? Momento de inércia vezes velocidade angular. O torque pode mudar só a direção de L, não seu módulo, por causa dessa expressão, né? De a variação de momento igual, aqui vamos ter o torque vezes a variação no tempo. A única maneira de sua direção mudar ao longo da direção do torque, sem que seu módulo mude, é se rotacionar em torno do eixo central, tá? Ou seja, o que ele está falando aqui? Né? Portanto, pressiona ao invés de tombar, né? O que ele está falando aqui? Para eu mudar a direção do que acontece aqui, certo? Lembrando, no giroscópio é difícil de mudar a direção, né? Ele tem essa dificuldade natural dele. Para eu mudar essa direção, eu vou ter que aplicar o torque, certo? Ao longo da direção, sem que eu mude, rotacionar em torno do eixo central. Eu tenho que aplicar o torque em torno do seu eixo central para eu fazer ele mudar de direção, tá? Por isso que não é algo tão simples. Correto? Você pode ali naquele teste, se você fizer em casa ali, rodando a bicicleta ali, se você colocar uma força no eixo central da sua rotação ali da roda, ali você vai começar a mudar a direção do movimento, tá certo? Bom, a taxa de precessão, como que é calculada, né? Ele tem uma taxa, ele tem esse símbolo aqui de ômega, vai ser mgr dividido por IW, certo? Ou seja, a massa, gravidade, o raio, momento de inércia e velocidade angular. Verdadeira para a velocidade angular suficientemente alta, independente da massa e é proporcional a m, mas depende de g, válida para um giroscópio em ângulo com a horizontal também, tá? Também. Tranquilo, gente? Vou aqui passar alguns 2 exercícios, acho que são 2, tá? Que aí a gente já tá bem tranquilo nessa aula. Não sei, alguma dúvida antes de eu passar aqui nos exercícios? Tudo bem tranquilo? Tudo de boa? Bom, let's go então. Bom, aqui eu vou pegar, aproveitando ali algumas coisas que a gente viu ali de rolamento, né? Capítulo 12 do Hager, aqui, quarta edição, exercício 02. Olha só. Um aro com um raio de 3 metros e uma massa de 140 quilos rolamento, sobre um piso horizontal, de modo que seu centro de massa possui uma velocidade de 0,150 metros por segundo. Qual é o trabalho que deve ser feito sobre o aro para fazê-lo parar? Bom, vamos ver o que nós temos aqui. Ele nos dá o raio, certo?
3 metros, nos dá a massa, correto, desse aro, e a velocidade do centro de massa, né? O seu centro de massa possui velocidade 0,15 metros por segundo. Nós sabemos que em momento de inércia no centro de massa é m vezes r ao quadrado. E lá atrás, certo? A energia cinética no movimento de rolamento é dado pela expressão tanto com a velocidade translacional, lembra de translação, e com a velocidade aqui de rotação, correto? Considerando que velocidade no centro de massa é igual a W vezes R, aquela relação, lembra a relação? Por isso que eu sempre coloco aquele slide da equivalência do momento linear com o momento angular e as relações, né? Tem um momento que elas têm as relações uma entre elas, certo? Então, aqui nós temos a velocidade do centro de massa e nós temos o raio, voilá. É só, então, aqui se divertir aqui, a gente encontra aqui na expressão, encontra o K. O K é o quê? Energia cinética, 3,15 Joule. Terminou aqui? Nine. Não terminou aqui. Por quê? O que ele quer? Ele quer o trabalho. O trabalho o quê? Trabalho é a variação da energia cinética. Energia cinética, o que é variação na física? É algo final, no caso aqui, energia cinética final, menos energia cinética inicial. No final, certo? No final a gente sabe que ele para, certo? Porque ele quer saber qual é o trabalho que deve ser feito sobre o aro para fazê-lo parar. Então, nós sabemos que a energia cinética, se a gente quer fazer ele parar, vai ser 0, correto? E por isso aqui fica menos, porque é 0, né? Aqui é 0 menos a energia cinética inicial, que é o valor encontrado aqui. O trabalho é negativo, vai ser menos 3,15 joules. Por que o trabalho é negativo? Porque ao mesmo ele está desacelerando, correto? Lembra ali também uma coisa lá da física 1, o trabalho é negativo porque ele está perdendo energia. Tanto é que a energia aqui é cinética, certo? Quem está perdendo velocidade aqui, né? O corpo. Então, se ele está perdendo velocidade, ele está desacelerando. Correto? Viu como é bem interessante alguns detalhinhos ali teóricos lá passado, certo? Tranquilo? Suave, gente. A pegadinha, a casca de banana vai estar aqui, né? Você ter ali a vislumbrar que saber que a energia cinética final é 0. Só que está na pegadinha qual é o trabalho feito, que deve ser feito sobre o aro ao fazê-lo parar. Ou seja, a energia cinética dele vai ser 0, porque eu vou fazê-lo parar. Tá? Essa é a principal casca de banana aqui para você dar aquele escorrega legal. Tá? E vamos então a nossa aqui para terminar a nossa aula, lembrando os meets, gente, não adianta eu ter vocês 2 horas direto, porque isso não flui na mente, tá? Não adianta, senão eu fico aqui um papagaio falando, tá bom? Olha lá, capítulo 12 também do Halliday, quarta edição, exercício 7. Esse é um clássico, Corinthians e Palmeiras, né? Vai com isso. Que é exercício 7, certo? Uma esfera sólida de peso igual. Aqui temos o valor do peso, certo? Sobe rolando. Olha só como é diferente. Lembra lá na aula eu mostrei, no caso, um classo básico que ele está descendo. Mas por suposto, of course, sure, been true, que não ia ser uma coisa tranquila, né? Estamos aqui sempre para complicar, claro. Sobe rolando um plano inclinado, cujo ângulo de inclinação é igual a 30 graus, certo? O teto aqui é igual a 30 graus, certo? Na base do plano, o centro de massa da esfera tem uma velocidade linear de V0 igual a 4,88 metros por segundo, correto? Né? Faz tempo que eu não acompanho meu time, tá? Eu nem sei o que está acontecendo mais com o Corinthians, faz tempo que eu não acompanho. Vamos lá. Letra A. Qual é a pergunta? Vamos lá. Qual é a energia cinética da esfera na base do plano inclinado? Aí ficou fácil, né? Nós sabemos ali, né, como calcula a energia cinética no rolamento. A energia cinética vai ser a parte rotacional, certo?
momento de inércia do centro de massa, mais a parte translacional, certo? Que vai ser a velocidade do centro de massa ali do corpo. Suave, eu tenho tudo isso? Tenho. Tenho ou não tenho? Nós temos sim, porque você tem o peso. Você sabe que peso é massa vezes gravidade. E aí você vai ter a massa, certo? Então vamos lá. E também sabemos a relação velocidade do centro de massa é W vezes R, correto? Então aqui substituindo valores, né? A gente chega aqui na relação, até ele deixa aqui ele até isola aqui alguma coisa aqui, certo? Para deixar essa expressão menor. Aqui eu acho que é só para complicar, não precisa fazer isso não. Mas tudo bem. Para a esfera, aqui olha só, entra aquela tabela que eu falei para vocês. Lembra a tabela que tinha vários casos já? Tinha da barra, tinha de um paralelepípedo, tinha de várias situações. Ali, se você vai lá, momento de inércia na esfera, já achei. Você vai ter essa relação aqui, momento de inércia do centro de massa é 2/5 mr ao quadrado. Logo, a energia cinética terá a forma, certo? Ele isolou aqui, gente, só para chegar e colocar o valor, tá bom? E aí ele coloca aqui, né, 7/10 mv sem velocidade ao quadrado do centro de massa, 7/10 peso sobre gravidade, que vai ser aqui a nossa situação, velocidade do centro de massa, certo? O valor ali, e isso tudo vai dar energia cinética na base desse valor, tá? Aqui, gente, ele só isolou porque ele usa essa relação só para chegar e jogar o valor ali, tá bom? Se você não chegar nessa dedução, tiver mais 3, 4, 5 linhas, no problem, tá? Aqui no exemplo, aqui ele isola aqui só para, aqui é igual, tá? Vou jogar ali e pronto. Mas nem sempre essa facilidade de visão vai acontecer. Pode ali fazer seus cálculos abertamente. Lembre-se, não tenha pena das árvores. Faça todo o desenvolvimento e também não fica, já sei, já isso, eu vou botar na minha cabeça. Não, escreve, tá? Escreve, tá bom? Continuando. Ele dá outras duas perguntas do mesmo problema. Letra B. Qual é a distância que a esfera percorre ao subir o plano? Ele quer saber qual é a distância que a esfera aqui, a distância que ela vai subir o plano. Qual vai ser essa distância? My gosh, como eu vou calcular isso? Bom, aqui a gente utiliza o quê? Energia inicial é igual a energia final. A energia inicial é o quê? Energia cinética, certo? A velocidade aqui, de translacional. E qual a energia final? A energia final aqui é a potencial, olha a altura, certo? Lembra, a energia potencial tem a ver com a altura. Galera, essa letra B realmente traz resquícios dos que vocês viram lá na Física 1, tá bom? Sei que pode ser um pouquinho chatinho isso, mas pode vir a acontecer, tá? Então, aqui substituindo valores, por que ele faz essa relação? Porque se eu quero saber a distância, certo? Eu tenho um ângulo. Eu quero saber a distância, eu preciso da altura, né? Para brincar lá de seno, cosseno, essas coisas. Por isso que a gente vai atrás aqui da altura. A altura aqui, substituindo valores e colocando aqui em evidência, você chega a uma altura da rampa de 1,70 metros. Rampa alta, hein? Você é mais alto que eu. 1,70, certo? A altura ali, então, eu já tenho altura. Estou aqui com um triângulo, tem um ângulo. Qual é o ângulo? 30 graus. Então, eu tenho um ângulo, tenho altura. Quero saber a distância que essa esfera percorre, suave na nave, certo? Pela relação lá, né, que a gente tem lá. A altura é o quê? D, a distância, vezes o seno de θ. Ó, a trigonometria ali, a tiazinha da matemática. A trigonometria ali. Então, substituindo valores, né, a gente quer D, isolo D, certo? H sobre seno de θ, 7V, né? Aqui ele até empurra o 7V dividido por seno de θ, 10G seno de θ. Tudo isso vai ser igual à distância que ele percorre, 3,4 metros. Ou seja, a esfera aqui percorre 3,4 metros da rampa, a distância que ela percorre. Tá? Tranquilo, gente? E a letra C, a resposta do item B depende do peso da esfera? Depende do peso, gente? Em algum momento aqui, a distância que ele percorre depende do peso?
Por isso que ele deixa até aqui bem assim, explícito, que depende do peso. Não. Porque uma coisa é eu ter a gravidade atuando, certo? Mas não necessariamente eu tenho peso, não tenho massa aqui, certo? Para eu ter o peso, correto? Então, a distância que a esfera vai percorrer em uma rampa não depende do peso, depende praticamente do quê? Vai depender principalmente do ângulo, certo? Se o ângulo fosse maior que 30, certamente ela não andaria, né? Não percorreria a distância que ela percorreu, correto? Ficaria mais difícil, ela perderia mais energia para subir, correto? Então, não é dependente do peso, depende do ângulo, tá? Por isso que também isso nos traz também nas construções antigas, porque sempre tem a rampa, certo? Porque não tem a ver o peso, a rampa ali no ângulo, não tem nada a ver ali o peso, você vai conseguir empurrar do mesmo jeito, só que se esse ângulo for maior ou menor, aí vai vir ali a sua dificuldade sobre isso, certo? Bom, gente, na próxima aula, vamos entrar num tema novo. Vamos falar de gravitação, tá? Vou trazer umas coisas bem legais, já vai entrar um pouquinho na minha área, gravitação, leis de Kepler e tal. Ainda não sei se ainda hoje ou amanhã vou soltar talvez uma lista a respeito da cinemática rotação, 3 ou 4 exercícios, tá? Vocês vão ter 2 semanas, acho que tá bom para vocês fazerem ali, desenvolvimento tranquilo. Deixa eu até parar de gravar aqui. Vamos lá, atenção, parar de gravar. Eu até entendo até que vai ter